Muito bem, estamos aqui no Conecta Mais Notícias e hoje temos entrevista. Eu estou aqui com o coordenador do CRAS, Alexandre Pazin Pires, e o secretário de Assistência Social de Nova Prata, Ronaldo Bernardi. Uma boa tarde, bem-vindos ao Conecta Mais Web TV. Boa tarde, Beto, aos telespectadores da Conecta TV. É um privilégio nós estarmos aqui para podermos conversar um pouquinho. Bom, nós vamos falar de um assunto que não é muito agradável, que é o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O que acontece no dia 18? A data é marcada de que forma? 18 de maio. Então, Beto, o dia 18 de maio ficou marcado na história do nosso país, lá em 1973, onde houve uma violência contra uma menina do Espírito Santo. Certo. Ela foi abusada sexualmente e de várias formas, inclusive depois o corpo dela foi queimado com ácido. Foi uma atrocidade. E essas pessoas nunca foram punidas. A partir disso, a família, as pessoas se sensibilizaram e começaram a se mobilizar para que isso não ficasse impune. E a partir de 2000 se criou uma lei em que, nesta data, 18 de maio, nós viéssemos a refletir sobre esse tema, sobre abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O programa ele é conhecido, agora nós vamos ver muito na mídia, o Faça Bonito. É um símbolo que tem uma flor amarela que identifica esse trabalho que é desenvolvido no país todo nesse período do mês de maio, que culmina no dia 18 de maio. E que ações irão ocorrer aqui em Nova Prata, no caso? Então, em Nova Prata, juntamente com o Alex, né, que é o coordenador do CRAS, nós estamos fazendo ações nas escolas, levando um trabalho de conscientização através de um material que a gente distribuiu antecipadamente e as professoras vão... Esse jornalzinho faz parte do material. Isso faz parte do material. Sim. E eles trabalham em sala de aula esse tema. E, em consequência disso, após alguns dias a gente retorna, agendamos uma data e voltamos para essa escola e sentamos com a turma que foi trabalhada, ou as turmas que foram trabalhadas, né, Beto? E aí nós fazemos uma roda de conversa e tratamos esse tema, que ainda é um tabu, falar de sexo, ainda mais de violência sexual e de abuso e de exploração, que esse é o foco, abuso e exploração. Então, esses temas são trabalhados na escola e isso é numa roda de conversa. Muitas coisas são identificadas, muitas vezes através de perguntas, né, Alex? As crianças acabam mesmo, muitas vezes, verbalizando isso, ou muitas vezes anotando, e depois, se há alguma denúncia ali, já no momento, ou alguma evidência de que está tendo uma violência ou um abuso sexual, os profissionais da área atuam, então, entram em contato com essa família, com essa criança, e aí se começa um trabalho, né, para se tratar essa criança e ver o que realmente está acontecendo. O Conselho Tutelar, no caso, ele participa desse... Com certeza, o Conselho Tutelar é parceiro nosso nessa atividade. Todos os órgãos do município fazem parte como uma grande rede, juntamente com secretarias, né, mais educação e saúde, e juntamente com o Conselho Tutelar, Brigada Militar, Delegacia de Polícia, MP, Segunda Vara. Então, os órgãos estão todos conectados, eu diria assim, e todos eles participam, né, muitas vezes dependendo da disponibilidade de cada um, mas em si, quando há uma ação, quando há uma denúncia, quando há algo assim, essa rede toda se junta para que os profissionais dela possam atuar e fazer com que aquela ação seja desmobilizada, ou seja, aquela criança seja atendida e possa ser afastada no caso da violência ou até mesmo do abuso. E já na parte da coordenação, o que trata desse caso, então, Alex? O CRAS ele vai trabalhar a prevenção dentro do município. De que forma que a gente faz essa prevenção? É como o secretário já falou, nós trabalhamos em parceria com diversas secretarias, né, citadas aqui, a Secretaria da Educação, Saúde e demais parceiros, o Conselho Tutelar também é um grande parceiro nosso. Então, a gente vai promover ações de conscientização e ações onde a gente vai trabalhar temas de importância, como, no exemplo, a violência sexual contra crianças e adolescentes. Como o tema já propõe, né, que é com crianças e adolescentes, a gente procura trabalhar na escola
porque há uma incidência muito grande dentro da escola. Então, o professor ele vai ter muito mais contato com o aluno e fica sabendo daquele contexto do que propriamente uma denúncia. Certo. E existem outros caminhos também, que é a denúncia do Disque 100. Então, é uma denúncia altamente sigilosa, onde as pessoas podem ligar e podem denunciar esses abusos e essas explorações e com sigilo absoluto. Até é importante a gente frisar isso, né, secretário? Que muitas pessoas têm medo de denunciar. Sabem que está acontecendo os abusos e as explorações, mas têm aquele medo de denunciar. Então, o Disque 100, ele é um caminho muito importante e sigiloso, onde o Ministério Público vai estar recebendo essa denúncia, até mesmo nós do CRAS, Secretaria, a gente vai estar articulando com a rede para que seja fiscalizado e, se caso, infelizmente, acontecer o abuso ou a exploração, vai ser tomadas as medidas cabíveis aí para resolver o problema. E aqui em Nova Prata, muitos casos acontecem? Muitos casos. Muitos Sim. casos. Infelizmente, a gente, claro, a questão sigilosa, Claro. né? Não é algo que Seja divulgado, seja né? tão divulgado, mas existem muitos casos, né? Muitos casos que até a própria família se omite em fazer a própria denúncia, até pela vergonha, né? Porque quando acontece a denúncia, há uma separação, né? Porque a criança ela é afastada do abusador, né? Preventivamente, para que ela seja resguardada, né? O direito dela como criança, o ECA prevê isso, né? Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê isso. Então, muitas vezes a família, com medo, com receio de fazer a denúncia, ela acaba por não fazê-la, porque sabe que vai haver um rompimento. Porque, às vezes, como nós falávamos aqui nos bastidores, o maior índice de abusos, no caso de abusos, falando especificamente, esse abuso acontece em casa, dentro da família. E numa proporção em que, num primeiro nível, é avós, padrastos, tios e primos. Então, essa criança... Tudo próximo ali, né? Muito próximo, Beto. Então, essas pessoas estão no seio familiar. Uhum. Estão envolvidas, né? E muitas vezes o padrasto é o abusador, mas é ele que mantém a casa. Então, se ele for afastado da casa, quem vai manter a casa? Talvez a mãe fique com medo, puxa, se eu... Então, há todo um constrangimento. Isso está não só em classe social determinada, que se é uma classe baixa, não. Está na classe alta também. Em todas as classes, em todas as classes, né? Eu diria que é uma mazela da sociedade hoje isso, né? Falando só de abuso. Quando não sei o que é pior, né, Alex e Beto, dizer se é o abuso ou se é a exploração, porque há uma diferença aí entre abuso sexual, que é em si o ato, né, de abusar sexualmente de alguém que não quer aquela situação e não poderia por ser menor, e quando há uma exploração. E quando como é que é a exploração, no caso? A exploração, então. Se nós criássemos uma linha imaginária, né? Como que isso se origina, é muito difícil a gente achar uma origem. Mas, enfim, criando uma linha imaginária, a exploração, ela viria muito antes do abuso propriamente dito. Por quê? Hoje nós temos uma rede social, né? A mídia, ela influencia muito na exploração sexual. Então, o que a gente procura trabalhar quando a gente vai para as escolas trabalhar com as crianças é que entendimento vocês têm sobre a rede social que vocês estão. Vocês conhecem todas as pessoas que estão nesse grupo? Como que vocês se comunicam no Facebook? Qual os grupos sociais que vocês têm? Vocês conhecem realmente aquelas pessoas que estão aí? Porque o abusador, normalmente, ele vai falar essa linguagem que o jovem quer ouvir. Então, ele vai estar no meio. Ele vai estar no meio. E é aí que ele se utiliza de vários mecanismos aí para começar a exploração. E pode evoluir para o abuso. Para o abuso. Para o abuso sexual. Ele vai fazer amizade, ele vai falar essa linguagem que o jovem gosta, ele vai estar frequentando os lugares que os jovens estão e ele vai começar, então, a articular para chegar nos prazeres, digamos assim, que ele vai querer ter com aquele adolescente, com aquela criança. Exato. E que os pais estejam atentos, então, principalmente nessa parte das redes sociais, né? E ela se dá muito fácil hoje, Beto, pelo seguinte,
Hoje uma foto enviada para um grupo, para um amigo, e normalmente, às vezes parece uma certa brincadeira de um nudes, né? Mas a criança ou adolescente, ele não tem noção de que aquela foto ali pode estar sendo hackeada ou mesmo repassada, e aquela foto ela pode estar nos próximos minutos, eu não diria nem nos próximos dias, mas nos próximos minutos, num site pornográfico. É uma coisa que foge do controle, né? Foge do controle. E muitas vezes isso se dá através de uma exploração e que depois vai acontecer o abuso, através do turismo sexual. Nós vimos aí várias reportagens, várias situações em que acontece que as pessoas vêm de fora justamente para isso, né? Sim. Porque já tem uma gama de pessoas ali, às vezes elas nem estão sabendo. O carnaval é uma coisa muito marcante desse lado, né? O estrangeiro vem para cá para exploração e abuso sexual mesmo, né? Se puder fazer. E uma coisa muito importante também, Beto, para a gente lembrar e até sinalizar, né, para a população, e mais direcionado aos pais, é que eles tenham esse controle, que eles tenham esse contato com os filhos, que eles conheçam quais são os amigos, as amizades, aonde essas crianças frequentam, porque, infelizmente, são nesses meios que o abusador, ele está. Acontece, né? Então, infelizmente, é uma realidade dura, mas nós temos que se precaver. Então, é na escola, muitas vezes, é na sociedade que a gente frequenta, é lá no barzinho que a gente vai, é na rua e é na rede social, que hoje, para a criançada, aí é muito forte isso, né? E a gente vai ter que saber lidar com isso, né? Interpretar todas essas informações, Sim, né? Verdade. Que os grupos, eles... A criança, ela está num processo de formação, então isso é uma coisa que chama muito a atenção. E Exato. é ali que o abusador ele vai conseguir o caminho ideal para ele, é esse caminho. É o que ele precisa para poder começar as suas articulações aí para cometer o suposto abuso ou a exploração. E daí, secretário Ronaldo, o que falamos para as pessoas que estão nos assistindo? Que cuidados que devemos ter, então? Olha, o nosso foco é para que os pais, né, as pessoas responsáveis por essas crianças, é aquilo que o Alex falou agora, fiquem atentas a isso, né? Não deixa o seu filho ali muito tempo no celular, identifique o que ele está assistindo, aquilo que você está dando para ele olhar. Hoje a gente vê assim, ó, eu diria assim, numa maioria esmagadora, os pais dão um celular para a criança brincar, automático, deixa de dar um brinquedo, dá um celular, e ele passa horas ali diante de algo virtual, que ele mesmo entra em vários programas e redes sociais. Então, o nosso pedido é para que os pais prestem muita atenção nessas crianças. Fiquem atentos ao que acontece. Fiquem atentos. E qualquer sinal diferente, qualquer reação da criança diferente, procure identificar o que está acontecendo. E também, em casos de já estar acontecendo isso, denuncie, não tenha medo. Nós temos aí o Disque 100, que é algo muito sigiloso, né? E quando esse material chega, é tratado com muito sigilo, isso, porque é algo muito melindroso para se tratar. É um tabu, né? É um tabu. E é isso, e uma coisa que não se pode sair por aí acusando qualquer pessoa de qualquer ato sem que haja uma comprovação. Certo. Então, para isso tudo, as pessoas têm meios, e um dos meios mais eficazes e mais rápidos é o Disque 100. Então, o Disque 100, e quanto mais informações a pessoa puder passar, melhor ainda. Não passar informações vagas, assim. Junta informações e procura... Sejam concretas, né? Sejam mais concretas, eficazes. Se não for pelo Disque 100, procura a escola, o diretor da escola, o professor, o CRAS, a Secretaria de Assistência, Conselho Tutelar, Brigada Militar, né, Delegacia de Polícia, aonde a pessoa se sentir mais à vontade. Mas denuncie, não deixe de denunciar. E muitas vezes, Beto, não somente crianças e adolescentes. Pasmem, idosos. Também idosos sofrem. Sendo abusados sexualmente, explorados sexualmente. Porque o idoso hoje, ele está começando a entrar nas redes sociais, né? E ele se vislumbra com um mundo que ele não teve. Lá atrás ele foi dizer, isso não podia, isso não pode. E hoje ele está diante dos olhos dele num aparelho. Então, nisso ele acaba sendo induzido a muitas vezes entrar nesse caminho sem saber, e ele acaba sendo explorado e até mesmo abusado.
Que estranho, porque bem estranho, mas é real, porque a pessoa sozinha em casa, na frente do computador, ela se torna outra pessoa até. Certo. Porque Pode até se então tornar a outra sua pessoa criação até. foi que havia uma moral, havia algo, olha, você não pode isso, e ela se criou, daqui a pouco ela chegou hoje, tudo pode. E está diante dos seus olhos, diante de um clique, né? Clique Certo. aqui. Ah. Mais alguma informação que vocês queiram passar para os nossos telespectadores aqui da Conecta Mais Web TV? Se os pais puderem se atentar, né, quais os sinais, né? Que eles devem estar se perguntando, tá, mas e um abuso, uma exploração, ele demonstra sinais? Sim, demonstram. Se atentar, se a criança não quer ir mais para determinado local, não quer se aproximar de determinada pessoa, tá com manchas, tá com arranhões, tá com algum machucado nas partes íntimas. Os pais é que cuidam da criança. Então os pais eles vão perceber algo de estranho. Certo. E a criança vai demonstrar esses sinais. Então os pais se atentem. Se atentem. Essa é a dica que eu acho que é uma dica bem válida, assim, e Bem eficaz. bem eficaz. Bem eficaz. Certo? Eu queria agradecer a presença de vocês aqui na Conecta Mais Web TV e sejam bem-vindos sempre que precisarem dar informações para a gente aqui. Tá ok? Eu, como secretário da assistência, agradeço a oportunidade, né, da Conecta Web Certo. TV e, com certeza, retornaremos. Muito obrigado. Tá ok. Valeu? Valeu, nós também do CRAS, agradecemos a presença e fica à disposição para quem precisar, nós estamos à disposição. Tá ok. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Alexandre. Bem-vindos sempre. E o Conecta Mais segue com nossas informações e também com nossa programação.